Bom dia, você que me ouve, Deus abençoe seu dia. Você que me assiste, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Hoje mais um dia, estamos na presença de Deus, buscando o Senhor, ainda nos meus pijamas, uma palavra para as nossas vidas. E talvez o título desta mensagem seria Salva-te a ti mesmo, se tu és o Cristo. E assim creremos em ti. Então, salva-te a ti mesmo seria o título. Essa parte se dá em Marcos, capítulo 15 ainda, quando Jesus, então, depois de julgado com acusações falsas, Pilatos, então, faz um quadro para colocar na cabeça de Jesus, manda esculpir um quadro, colocar na cabeça de Jesus, e a escrita é o seguinte: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E em Marcos diz que essa era a acusação contra ele. Mas, na verdade, ele foi acusado por algumas mentiras, E eles inventavam, eles tumultuavam, principalmente os principais, os líderes dos sacerdotes, tumultuavam com o povo para condenar a Jesus. Mas essa palavra salva-te a ti mesmo não caía bem, quando eles zombavam de Jesus. Eles diziam isso, salva-te a ti mesmo, então vamos crer em você. Mas por que Jesus não salvou a si mesmo? Jesus, em sua palavra, diz que o grão de trigo era necessário morrer. E morrendo, ele frutificaria, ele daria muitos frutos. Se Jesus, então, tivesse descido da cruz, fazendo aquilo que agradaria aos outros em zombaria, se ele tivesse descido da cruz, ele não teria salvado a si mesmo. Ele não teria cumprido aquilo que Deus determinou. Ele não teria pago uma dívida que ele assumiu. E então, como salvar se você ainda é devedor, se ainda não cumpriu com o seu dever, se você não pagou a dívida, como você pode se sentir livre ou dizer aos outros que é livre? Jesus não podia fazer isso, porque já estava determinada a sua morte para que fosse pago um alto preço por mim e por você, pelas nossas almas. Por isso que o homem não pode dar nada por sua alma. Nós não temos condições de pagar o preço devedor por nossa alma, mas Cristo pagou, e ele diz que era necessário o grão de trigo morrer para que produzisse frutos. E é muito fácil de entender isso. Porque quando você vê que Jesus estava indo para ser crucificado para o lugar chamado lugar da caveira, lugar do terror, lugar do sofrimento, uma certa pessoa estava passando por ali vindo do campo. O nome dele era Simão Cirineu. E o que acontece é que os soldados obrigam Simão a levar a cruz de Cristo. E simplesmente Simão pega a cruz de Cristo e carrega. Na verdade, Simão estava carregando simplesmente o madeiro. Porque aquele madeiro ele pesava a mesma coisa que os outros madeiros dos ladrões pesavam. Mas o significado dele, Simão não podia carregar, que eram as nossas dores, os nossos pecados, o preço pela nossa alma. Simão carregou um madeiro natural, mas um madeiro espiritual. A crucificação de Jesus não se deu simplesmente ser pendurado num simples madeiro. Ali estava o peso do mundo inteiro, porque ali havia algo de grande valor, que é a tua alma e a minha. Por isso Simão jamais poderia carregar esse peso, ou homem algum poderá carregar esse peso. Só Jesus levou sobre si as nossas dores. Esta é a razão da transfiguração dele, essa é a razão do suor de sangue de Jesus, é porque ali estava o peso do nosso pecado, o peso da nossa afronta a Deus, o peso das nossas iniquidades.
mas Jesus levou sobre si para nos produzir paz. A Bíblia diz, e eu gosto de repetir, o castigo que estava sobre ele é que nos traz a paz. Aquelas pisaduras que estavam nele, todas as pisaduras que estavam em Jesus, nos promoveu cura, sanidade mental, corporal, espiritual, porque ele levou sobre si as nossas dores, dores da alma. Então você precisa lembrar disso, que a sua dor da alma, Cristo já foi crucificado por ela, que a sua dor de sentimento, Cristo já foi crucificado por ela. E é simplesmente você trocar de posição. O Cristo sofrido pode fazer de você o homem, a mulher em glória, vivendo em glória. Ele diz na oração sacerdotal: Pai, eu dei a ele a glória que tu me deste. Jesus já deu a glória dele para você viver em glória, para você viver glorificando o nome dele e exaltando o nome dele. Enquanto os principais sacerdotes diziam: desce-te da cruz e salva-te a ti mesmo, nós agradecemos, nós, a Igreja do Senhor Jesus, agradecemos dizendo: muito obrigado, Jesus, por não ter descido da cruz, por não ter desistido de mim, não ter desistido da minha alma. Eu te amo, Jesus, e o preço que o Senhor pagou, eu dou valor a ele, eu te glorifico. Eu não zombo como aqueles que zombam, eu enalteço o teu nome, porque o Senhor enalteceu o meu nome diante do nosso Pai que está nos céus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Siga olhando para Jesus, buscando a palavra de Deus. Seja abençoado você e família. Ele não desceu da cruz, ele pagou o preço por você e por mim. Somos salvos em Cristo Jesus. Andemos com Deus em novidade de vida. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins.